Olá, poderosa! Aqui é a Eloy Osana e hoje, diretamente de Curitiba, do grupo de negócios do Marcos Trombetta, essa pessoa excepcional que tem sido meu mentor nos últimos dias e eu não podia perder para poder passar para vocês um pouquinho daquilo que eu estou vivendo aqui. E eu quero que vocês conheçam o Marquito. Para mim, a pessoa já tem intimidade, você está entendendo? A gente já chama de Marquito. Adoro! Meninas, se vocês não conhecem, eu quero que o Marcos se apresente e conte um pouquinho da história dele para as meninas, para elas poderem conhecer e se inspirar, porque vale a pena, né, Marcos? Pelo menos é o que a Elo está dizendo, né? Então, gente, como ela falou, obrigado, Elo, primeiramente, obrigado pelo convite, é uma satisfação gravar um vídeo aqui, conversar com a tua audiência. E vou chamá-las de meninas, então, mas eu sei que tem meninos também na tua audiência agora, né? Então, como ela disse, meu nome é Marcos Trombetta e o que eu faço hoje? Eu ajudo as pessoas a mudarem o estado mental delas para que elas entendam que é possível você vencer, não importa quem você seja. O meu trabalho em si é convencer as pessoas que elas podem enriquecer. Tá? Eu trabalho exclusivamente com enriquecimento. Ajudo as pessoas a enriquecerem, é isso que eu faço. E eu aceitei o convite da Elo para conversar um pouquinho com vocês, porque ela achou interessante contar a minha história, porque eu saí do nada, entende? Eu saí do mais absoluto nada, mais extremo da pobreza, cheguei à riqueza e hoje ajudo pessoas a fazer isso. Então eu vou responder algumas perguntas que a Elo vai fazer, que eu acredito que sejam as perguntas de vocês, e eu espero que essas respostas as ajude a tomar a decisão de se tornarem cada vez mais poderosas e crescerem cada vez mais. O que é o nada? É isso que elas querem saber. O que é o nada? Porque eu acho que quando a gente escuta uma história, ela inspira, ela motiva, porque eu tenho certeza que tem várias pessoas nesse momento que estão nos assistindo que estão no nada. No nada delas. E qual que foi o seu nada? Bom, o meu nada foi que eu trabalhei durante 15 anos como garimpeiro de mina. Durante 15 anos eu fui garimpeiro. Dos 14 aos 29 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, diretamente no garimpo, saí com 29 anos. Nunca fiz outra coisa. E durante todo esse tempo, que foram 15 anos, eu nunca tive na minha vida um único dia de férias. Eu nunca tive carteira assinada. Eu nunca tive feriados. Eu nunca tive direito a nada. E cheguei a passar por situações na minha vida, Elo, onde eu comi porque pessoas me deram comida. Pessoas foram até a minha casa e levaram suplementos, levaram alguns alimentos, porque eu verdadeiramente não tinha como comprar comida. Eu cheguei a ficar 6 meses sem ganhar um único real, um único centavo, sobrevivendo com dinheiro emprestado, e depois, quando eu conseguia ganhar algum dinheiro, eu passava mais 6 meses pagando o que eu tinha pedido emprestado. Sem cultura nenhuma, sem estudo nenhum, porque como eu vivia dentro de um túnel, eu não tinha convívio com pessoas, então absolutamente nada, eu não era nada, eu não tinha nada e não sabia nada, porque até o meu português era limitado, continua sendo, né? Embora hoje eu estudo muito, ainda continuo limitado, estou estudando bastante para poder passar para um nível ainda maior. E tudo começou a mudar no dia em que eu percebi que se eu tivesse que fazer alguma coisa, se alguma coisa tivesse que mudar, era responsabilidade minha. Mas quando eu digo que eu saí do nada, é do nada mesmo, sem ser ninguém, sem ter nada, sem salário, sem cultura e principalmente sem conhecer ninguém. E nessa fase que você não tinha nada, eu acho que é aí que vem a fé, porque a fé é você acreditar numa coisa que está lá na frente. Nessa hora que você não tinha nada, você acreditava em você? Eu acreditava em mim. De fato, eu sempre acreditei em mim. Isso é uma coisa que eu sempre acreditei, porque mesmo não tendo nada, Elo, eu nunca consegui ser empregado. Tá? Eu nunca consegui ser empregado porque é o seguinte, eu sabia que se eu fosse empregado, alguém ia querer limitar as minhas capacidades, entende? Até onde você pode trabalhar, o que você pode fazer, porque mesmo sem ter nada, eu sempre trabalhei uma média de 15 horas por dia. Hoje eu trabalho mais, uma média de 15 horas, mas eu trabalho mais. Então eu sempre acreditei em mim, eu acreditava no meu potencial. A única coisa que faltava para mim era a atitude de sair de onde eu estava e buscar coisa nova. Mas eu acreditava que eu era capaz, sim. Ai, isso que eu acho incrível, porque normalmente quem está no nada tem uma crença interna muito forte de que é um nada. Então a sua atitude, onde você está agora, não determina quem você é, só determina o que você está fazendo. Talvez a plantação que você está fazendo errada, talvez a atitude que você não está tendo, mas não determina quem você é. Eu acho que é isso que é a essência, né? Você só colocou para fora quem você já era por dentro.
Eu acredito que sim, eu acredito que a pessoa... E outra coisa, a pessoa permanece no nada, Elô, enquanto ela ficar onde está. Porque o nada só existe aonde você está. Se você consegue sair dali, se você tem atitude para dizer, vou experimentar novos horizontes, vou experimentar coisas diferentes e vou me transformar numa pessoa diferente, você vai sair do nada, porque o nada está ali. Em outro local existe algo, existe futuro, existe esperança, existe oportunidade, mas você tem que sair dali e procurar. Verdade. E qual foi a virada? O que fez ali o antes e depois do nada? A virada foi o extremo do sofrimento, sabe? Eu costumo fazer coach, tenho muitos clientes de coach hoje ao redor do mundo, para falar a verdade. Tenho clientes de coach em vários países. E eu costumo dizer que você não precisa deixar chegar ao extremo. E eu deixei chegar ao extremo. O extremo onde eu rompi os tendões deste braço. Trabalhei 2 anos com tendões do braço rompido, tenho um problema gravíssimo na coluna e um problema gravíssimo nesse pulso. Então eu estava trabalhando em um trabalho extremamente insalubre, extremamente pesado e machucado. Então era óbvio que eu só iria dali para baixo. Então um dia eu percebi, Lô, após detonar alguns explosivos, que eu trabalhava com explosivos, que eu estava morrendo. Porque eu tonteei, eu percebi que se eu caísse ali eu morreria, porque eu ia ficar sem ar, asfixiado. Daí naquele dia eu percebi que um homem não pode ser covarde, seja um homem ou seja uma mulher, a ponto de matar a si mesmo por falta de atitude. Então se você sente que você está morrendo, o que você espera? Você espera que a Elô te pegue pela mão e te tire daí. Você espera que o teu pastor te tire, que o teu padre te tire, que o teu pai te tire, que o teu marido, com a tua esposa, whatever, te tire daí. Ninguém vai te tirar daí. É a tomada de consciência, é a tomada de decisão que se alguém tiver que te tirar daí é você mesmo. Então naquele dia eu percebi que só tinha uma pessoa que ia me tirar de dentro daquele túnel. Ou eu saía do meio daquela fumaça ou eu ia morrer. Ali naquele instante eu ia morrer. Só que eu saí mesmo. Eu peguei naquele momento e desisti. Eu peguei as ferramentas que eu tinha e saí para fora do túnel e disse, eu vou sair daqui. Entende? Daí naquele mesmo dia eu me inscrevi no vestibular e eu tomei uma decisão que eu tinha que estudar, que eu tinha que ser mais culto, mas que eu tinha que sair dali. E aí eu fui, fiz faculdade, fiz vestibular e fui embora. Entende? Eu tracei uma meta que eu ia fazer e eu fiz. Eu não voltei atrás 1 minuto, eu não voltei atrás 1 segundo e eu não desacreditei 1 único segundo. O que fez você não desistir? Porque eu acreditei o seguinte. Você viveu o extremo da dor, né? O extremo da dor. O que pega é que ninguém vive. Muitas pessoas não vivem o extremo da dor, elas vivem no mais ou menos e continua naquele mais ou menos. Tá ruim, mas tá bom. Eu vou usar uma expressão. O Bruno Gimenez costuma dizer que viver na zona de conforto é viver na merda, mas é uma merda quentinha. Entende? Então a pessoa tá quentinha, tá na merda, mas tá quentinho. E eu na minha situação já era uma merda fria, entendeu? Ali já não tava, nem ali tava confortável, era o extremo da dor. Então eu via minha esposa, eu não conseguia comprar uma roupa para minha esposa. Eu cheguei na situação, Elô, de ter que comprar um negócio de tinta mesmo, tinta, e pintar o único tênis que eu tinha, porque não tinha mais explicação aquele negócio. Sabe, o extremo da pobreza, você não poder ter nada, você não comprar nada, e pior de tudo, as pessoas te tratar como um lixo. Então eu disse, não, eu não sou assim, eu não nasci para ser assim, eu sou melhor que isso. Mas eu tomei total atitude, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, então às vezes eu trabalhava de noite, porque eu fiz faculdade à distância, eu não tinha como pagar a faculdade. Eu fiz faculdade à distância, então eu trabalhava de noite, né, para poder pagar a faculdade, de dia para comer e aquela coisa toda, trabalhava sábado e domingo. E eu tinha um sonho, Elô, sabe, eu costumo dizer que a pessoa tem que ter um sonho. Meu sonho era usar camisa social, tu acredita num negócio desse? Meu sonho era usar camisa social, usar sapato e trabalhar numa cadeira daquelas que gira assim. Era um sonho de criança, mas era o que eu queria. Hoje eu tenho um escritório assim, que a minha cadeira eu giro ao redor o tempo todo assim. Eu trabalho para todo lado, eu tenho computadores para todo lado, que é para poder ficar girando. Gente, são coisas tão simples, mas para quem tem é importante, claro, né? Elas são coisas simples, mas eu assisti na televisão. Você notou que eu tenho uma pastinha de doutor? Então, eu pensava, quem tem uma pastinha daquela é importante, quando eu tiver dinheiro eu quero comprar uma para mim. E são coisas que parecem infantis, mas se as pessoas tivessem visto o estado que eu fui criado, a situação e o extremo isolamento da população, eu via na televisão aquelas coisas e achava aquilo genial, né? E eu não tive condições, não tinha condições de ter aquilo até o dia em que eu decidi me tornar um homem diferente. Entendi.
E a reviravolta foi tão grande que hoje eu ensino pessoas grandes, empresários gigantes a fazerem aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz, e principalmente pessoas que não acreditam nelas mesmas. Entende? Não acreditam nelas mesmas porque não sofreram o suficiente. Mas não precisa sofrer, é só decidir. E esse só decidir parece muito simples, e é a decisão. Eu já falei isso em vários vídeos, o que acontece, eu não consigo, eu não vou, eu não consigo. Tem cliente de coach, por exemplo, num dos processos de coaching em grupo, eu não consigo, mesmo aplicando a ferramenta. É uma grande diferença entre você não conseguir e você não quer de verdade. Você não está conseguindo ou você não quer fazer? Você não está conseguindo ou você quer uma desculpa porque você não está com tanta vontade assim? E eu sempre falo que é no momento da decisão, Tony Robbins fala isso, que é nos momentos de decisões que as nossas vidas elas ganham um rumo, elas são transformadas. Como que é para você essa questão da tomada de decisão? Nos momentos que você passou, foi no start, não foi, tomei a decisão, não volto atrás, tomei a decisão, tenho medo, volto atrás, não volto atrás? A decisão, o principal ponto da decisão, Elô, deve ser o seguinte: você decidir assumir a responsabilidade. É você entender que ficar de mimimi, de chororô não resolve. Porque se chorar resolvesse, eu tinha saído de lá bem antes, porque eu chorava, sabe? Chorava de dor, chorava de tristeza. E daí? O mundo não vê você chorar. E se vê, vai achar que você é infantil. Vai rir da sua cara. Agora, quando você assume compromisso consigo mesmo, porque assumir um compromisso com o coach, eu sempre digo, quando eu faço sessões de coach, não assuma compromisso comigo. Eu não gosto daquela coisa, assuma com você. Porque eu costumo dizer que as pessoas podem ser hipócritas com as outras pessoas, podem mentir para as outras pessoas, mas não consigo mesmo. Então, você não pode ser hipócrita ao ponto de se permitir sofrer por falta de atitude. Saber que está sofrendo, saber que existe vida melhor, alguém está te dizendo que tem e você não reage. Nunca ninguém me disse, Elô, nunca ninguém chegou até mim e disse: Marcos, você pode sair daí. Não. Nunca ninguém disse. Mas eu via outras pessoas que tinham outra vida e eu percebi, cara, nunca ninguém me contou, vou descobrir. E claro, Elô, a decisão, você sofreu, eu sofri, e Jesus ensinou, pelo amor ou pela dor? A maioria espera a dor, mas não é qualquer dor, porque se você hoje acha que está sofrendo, mas não está fazendo nada, não está doendo ainda. É só um comecinho, sabe? É como uma ardência, espera doer para você ver. Só que não precisa esperar. Então decidir, Elô, é você assumir o compromisso e deixar de se importar com a opinião dos outros. Entende? Você não pergunta nada para ninguém, você decide e faz, porque alguém sempre vai te derrubar de novo. Entende? Então você assume o compromisso, diz que vai fazer e paga o preço. É simples assim, né? E voltar atrás é para fraco. Você não volta atrás nunca. Não importa o preço que tem que ser pago, você paga. Eu paguei preço de humilhação, eu paguei preço de rirem da minha cara, de dizerem que eu era tolo. E hoje eu provo para milhões de pessoas que eu estava certo. E muito mais que isso, eu provo que é possível. Eu provo que é possível. Eu costumo dizer que se você me disser o que você quer, eu te digo o que fazer para conquistar. Uau! Gente, que delícia! Se vocês não aprenderam, eu aprendi. Né? A gente fica contando muita historinha e tem que parar de contar as histórias e tem que assumir a responsabilidade de tomar a decisão. Né? Se ele pôde, vocês também podem. Né? Obrigada, Marcos. Eu que agradeço. Vamos que vamos! Tchau! Tchau, gente!